Então, hoje a gente vai falar sobre depressão, tá? Bom, então, por que a gente deve falar especificamente de depressão, né? Obviamente que não precisa nem dizer, porque está na ordem do dia aí, né? Todo dia tem matérias e tudo, falando do crescimento dos processos depressivos, né? E aí, a gente tem mais de 300 milhões de casos no mundo, muito mais que coronavírus, né? 12 milhões só aqui no Brasil. Aumenta hoje significativamente em crianças e adolescentes, né? A partir de 5 anos, coisas que a gente não detectava antes, já está detectando depressão em crianças, tá? E isso é perigosíssimo, porque a gente já está pegando uma criança que vai ser formada dentro de um transtorno mental, né? Pode levar ao suicídio, sabe? Uma depressão maior, a tendência, se não for tratada adequadamente, a pessoa pode chegar ao suicídio. Então, o que é a depressão? Classificado, ela é um transtorno de humor marcado pela sensação persistente de tristeza, perda de interesse, alterações cognitivas, atenção, memória, concentração e somáticas no corpo, né? A pessoa tem isso reverbera no corpo através de diarreia, dores de cabeça, dores de coluna. Então, tudo isso vem com a depressão, tá? Aí, quais são os principais sintomas que a gente vê de depressão? Tristeza. É uma tristeza que não passa, constante, tá? Esses sintomas a gente tem que ver que eles permanecem. Um humor deprimido, aquela pessoa que não tem disposição para nada, está sempre tudo para ela não tem significado, ela está sempre para baixo, se não apresenta nada que ela acha interessante, e aí a perda do interesse. Esses dois são básicos, tá? Humor deprimido, perda do interesse de prazer é o básico da depressão. A partir daqui vem-se outro, quando a gente faz um diagnóstico de depressão, a partir daqui você vai agregando os outros transtornos, mas inevitavelmente esses dois têm que estar presentes, tá? Ó, ganho de peso ou perda de peso. A pessoa às vezes ganha peso ou perde. Ou às vezes come muito ou perde o apetite, sabe? Então, insônia. Ou não dorme à noite, ou tem hipersonia, fica o dia todo com sono, com preguiça, com disposição, querendo dormir, cochilando a toda hora, né? Perda de energia, a pessoa fica apática, ela não tem disposição para nada. Sair daqui para pegar um copo, sair daqui para ir na cozinha, sair daqui para pentear o cabelo, fazer alguma coisa, é difícil para ela, que ela fica pesada, sem energia nenhuma, né? Desesperança, quer dizer, ela não tem esperança, não tem perspectiva de futuro, não tem nada, simplesmente eu estou aqui agora apática, a pessoa nem se preocupa em planejar, pensar alguma coisa de futuro. Culpa, essa pessoa aqui é sempre culpada, ela acha que está ocupando todo mundo, ela é fraca porque não consegue superar o problema, todo mundo diz que ela não tem força, então ela está sempre na culpa, sempre se culpando. Pensamento de morte, pensamento suicida, né? É constante, comum nos quadros depressivos. Sentimento de desamparo, como não tem ninguém para cuidar de mim, mesmo que as pessoas estejam aqui, elas não estão completas comigo, tá? Então a pessoa está desamparada, como se estivesse sozinha no mundo, né? Vazio. E aí, ó, dores, aquilo que eu falei, dores, sintomas físicos, cansaço, diarreia, dor de cabeça, tudo isso aparece aqui, mas sem ter uma causa aparente, tá? Então, assim, você não consegue identificar por que está com dor de cabeça, por que apareceu a dor de cabeça, e por que apareceu, de repente, uma diarreia do nada, né? Então, no físico. Tipos de depressão, tá? O que é? Episódio depressivo é quando a pessoa tem um episódio, às vezes episódios esporádicos, ou então um episódio que demora um período e depois ele passa. Em geral, a gente identifica assim, tem 2 semanas que está com sintomas, né, relacionados à depressão, e aí depois, aos pouquinhos, ela vai passando, ou com o tratamento normal, medicamentoso, ou com alguns outros tratamentos, né? Então, aí é só um episódio depressivo. Agora tem pessoas que têm episódio depressivo em vários ao longo da vida, né? Em várias situações da vida, né? Então, acontece de episódio depressivo, esporádico. A depressão maior, que é essa depressão clássica que a gente conhece,
é a depressão que a gente para encaixar dentro todos aqueles sintomas, que ela pode ou ser uma depressão que seja somente dentro de episódio depressivo, ou pode ser mais crônica, né? Ou pode ser mais espaçada. Agora, a característica dela é que ela vai encaixar aqueles sintomas, quase todos, ou a maioria deles, né? Então, essa depressão clássica que a gente conhece aqui, né? A distimia é um transtorno depressivo persistente. Aí sim, aí é uma depressão mais leve, né? Vamos colocar assim, mas ela é contínua. Tanto que essa aqui a gente diagnostica se a pessoa já tiver 2 anos com ela. Então essa aqui a pessoa ela está funcionando na vida, ela está fazendo tudo na vida dela. Mas ela tem constantemente tristeza, às vezes dá vontade de chorar, às vezes é muito mal-humorada, sabe aquela pessoa que não vê alegria em nada? É aquela que você fala, bom dia, aí ela, bom dia para quem? Né? Então assim, e é uma constante na vida da pessoa. Então, esse aqui, a distimia, é mais persistente, ela é mais longa. Essa pessoa de distimia, geralmente ela tem muita dificuldade de se relacionar, de ter amigos, ela se isola muito. Né? Na verdade, elas ficam parecendo meio arrogantes, sabe? Meio, assim, tipo, ninguém no mundo, nenhum ambiente serve para elas. Porque ela está sempre mal-humorada, ou às vezes está sempre triste. Né? Então, essa aqui, mas é uma constante na vida. A característica da distimia é exatamente a ser bem longitudinal. Né? Bom, depressão sazonal é a depressão que está muito ligada a períodos específicos. Como, por exemplo, muito comum nos países que têm longos períodos de inverno, né? A pessoa ficar depressiva só naquele período. Né? Ou então em situações ou datas específicas. Tipo, você vê a pessoa, todo fim do ano eu fico depressivo. Né? Todo Natal eu estou depressivo. Né? Então ela é muito ligada aliás, situações específicas, principalmente essa de alterações das estações do ano, quando no inverno você tem menos luz, né? Nesses países aí que tem inverno mais longos, as noites são mais longas, então você tem menos produção de sol, e aí a pessoa entra também em depressão nesses períodos, né? Que é a depressão sazonal. Depressão psicótica, tá? Por isso que é importantíssimo, eu estou falando para vocês, parece besteira, a gente saber fazer um diagnóstico. Porque na depressão psicótica, ela vai apresentar delírios e alucinações que são bem característicos da esquizofrenia, mas não é esquizofrenia. E às vezes você pode estar tratando essa pessoa como esquizofrênica e ela só está no quadro de depressão que está despertando alguns delírios. E aqui tem delírios, sabe? Muito ligados a delírios somáticos, por exemplo, a pessoa se voltar para o corpo, ver que tem germes do corpo dela, sabe? Tem partes do corpo apodrecendo, tudo isso entra aqui também, tá? E tem alucinações, né? Então muitas vezes a pessoa pensa que a pessoa é esquizofrênica E não é. e sara depois. A esquizofrenia não tem cura. Não tem cura. Está dentro desse processo. Isso, você trata aqui com os psicóticos, às vezes tira os delírios, as alucinações, a pessoa melhora, aí acha que curou a esquizofrenia, mas a depressão continua, né? E a pessoa não era esquizofrênica, a esquizofrenia realmente não tem cura. Bom, vamos lá, causas da depressão. Uma das causas na depressão, que é relevante, é a questão genética, né? Tem estudos que mostram, pessoas que teve pai e mãe com depressão, ou avô, eles têm 2 vezes mais possibilidade de desenvolver depressão. Isso tem pesquisa e estudo nesse campo. E a causa genética, as pessoas, quando você vai pegar um caso depressivo, você vai avaliar, você vai vendo que em 70% dos casos tinha caso de depressão na família, né? 70% é um número grande. Então essa aqui é uma causa muito relevante para ser acentuada. Então quando vai diagnosticar alguém com depressão, vai, seu pai tinha, sua mãe tinha, como é que era, humor, tal, para você ir avaliando e vendo a causa genética, né? Ó, eventos estressores, que é principalmente perdas na infância, negligência, abuso físico, abuso sexual, muito comum desenvolver o TEPT aqui, e depois do TEPT depressão e até chegar ao suicídio, quando é muito forte, muito presente, né? Estresse diário que a gente tem, privação do sono, essas dificuldades todas, coronavírus, tudo isso são eventos estressores ambientais que podem levar, né, o ambiente, né?
Atividade de substâncias tóxicas, sedentarismo, álcool e algumas drogas. O álcool é um depressor, inicialmente ele é, quando você está bebendo, ele é estimulante, mas depois que você bebe, você já viu como é que é a ressaca, né? É deprimente, né? Então ele é um depressor também. Maconha também, né? Deixa a pessoa mais, deixa-se mais zen, mais tranquila, mais light, mas vai tirando a energia, né? E aí, Tá, então, atividade, substância tóxica, todos são depressores, tá? São depressivos e alguns antibióticos também. As alterações hormonais, tá? Como a questão de hipotireoidismo, tá? Que tem alteração na produção de hormônios, né? Produção baixa de hormônios, também pode levar à depressão. Tem estudos que mostram que 50% das pessoas que têm hipotireoidismo são deprimidas, tá? Por causa da baixa produção de hormônios. As alterações cerebrais, e essas aqui são bem típicas, tá? Principalmente da depressão, que é uma comunicação diminuída dos neurônios, que são as células nervosas, que faz as comunicações no nosso cérebro, gerando uma série de sentimentos, emoções e sensações, né? E aí a gente vai vendo muito claramente, isso é o básico. Aliás, inclusive a maioria dos remédios antidepressivos que são desenvolvidos, eles vão atuar aqui, tá? Então você vê alteração nas ações dos neurotransmissores. O neurônio, ele não se comunica diretamente com o outro. Ele tem aqui uma áreazinha aqui, que é chamada fenda sináptica, tá? Fenda sináptica, o que vai acontecer? Esse neurônio, ele vai produzir algumas substâncias químicas para comunicar com o outro, para dizer, por exemplo, olha, tem uma ameaça, então tem uma resposta de perigo à ameaça. Então esse aqui produz serotonina, que é o neurotransmissor, ele joga nessa fenda sináptica e aí vai comunicar para o neurotransmissor, tá? Então o que se vê na depressão? Que a produção desses neurotransmissores, ela está diminuída. Então o que faz? Quando vai fazer um remédio, quando vai utilizar o remédio, isso aqui são só 3, mas tem muitos outros envolvidos, tá? Vai se utilizar para poder regular a produção desses neurotransmissores, tá? Então na depressão, o nível de produção de serotonina está diminuído, então a resposta de perigo e ameaça da pessoa fica mais lenta. A adrenalina, que é a que dá energia, motivação, a sensação de dor física, ela está diminuída. A dopamina, que é da sensação de sentimento de prazer, de alegria, de disposição, está diminuída. Então o que vai acontecer? Você vai usar o remédio, por exemplo, para poder aumentar a ação desses neurotransmissores. Então quando o médico dá um remédio para a pessoa, ele quer que esse remédio haja aqui, tá? Para aumentar a ação desses neurotransmissores e a comunicação entre os neurônios. O que é uma tríade depressiva que a gente chama? Vou passar para cá para depois voltar, tá? Uma pessoa depressiva, a visão dela de si mesma: eu não valho nada, eu não sirvo para nada, minha vida não tem sentido, as pessoas não gostam de mim, eu não gosto de ninguém. Depressivo. Qual a visão do mundo dela? O mundo é pesado, o trabalho é difícil, o relacionamento está difícil, as coisas do dia a dia é difícil, pagar uma conta de água, conta de luz é difícil. A visão de mundo dessa pessoa é um mundo opressor. Já viu aquela ideia tem umas imagens muito grandes, que tem uma rocha muito grande em cima do cara depressivo, que ele diz assim, que o mundo, a visão do mundo é como se o mundo estivesse massacrando ele, né? Ele estivesse pequenininho. Visão do futuro dessa pessoa. Qual a visão dela? Não tem perspectiva de nada. Para que eu vou estudar? Para que eu vou investir no outro emprego? Para que eu vou investir nesse relacionamento? Para que eu vou, se estou separado, para que eu vou casar de novo? Sabe? Então, ele não tem perspectiva, visão de futuro, nada. Está tudo morto. A verdade é que é aquele negócio da desesperança de não ter uma perspectiva de que algo possa melhorar. O que está aqui fica do jeito que está, porque é muito pesado. Aí para essa pessoa, gente, o que é que nós não podemos dizer? Você deve se esforçar mais, né? E outra coisa, a gente fala isso aqui tentando ajudar, tá?
A ideia... Porque a gente está vendo a pessoa apática, ela está sem energia, sem disposição. Aí você fala para ela, você deve se esforçar mais. Mas às vezes ela já está fazendo um esforço profundo, além do que ela consegue, para poder melhorar, mas não consegue. Porque a doença, ela é opressora e sem lógica muito clara, né? Então a pessoa na cabeça dela, ela já está fazendo o máximo possível, né? Então quando você fala isso aqui, você desperta mais culpa nela do que um sentimento de se esforçar mais, porque ela não tem energia para isso, a energia dela está muito baixa, né? Então é muito comum a gente gerar aqui muito mais culpa do que mesmo a reação que a pessoa vai para cima, né? Então, outra coisa, ó, você tem que pensar positivo, joia, pensamento positivo é ótimo para a gente ter uma situação e melhorar algumas situações, né? Mas essa pessoa aqui, qual a perspectiva dela? Não viu que é tudo negativo? Tudo não tem sentido, não tem nada? O pensamento dela está girando nos aspectos negativos, né? Então você tem que pensar positivo, se esforça. Esse aqui tem um pensamento positivo e 1 milhão negativo, né? Então a gente fica martelando, você tem que pensar positivo, só gera culpa na pessoa, que ela não está conseguindo. Os pensamentos, as crenças que ela está tendo é mesmo do aspecto negativo. Vamos lá. Você não parece deprimido. A pessoa hoje está deprimida, amanhã ela deu uns 2, 3 sorrisos durante alguns minutos, algumas horas. Aí, ó, tá vendo? Eu falei que você não estava deprimido. Tá vendo como você está alegre hoje? Não é assim, às vezes a pessoa está fazendo isso aqui, mas porque já fez o esforço mais profundo que ela teve. Então é como se você desqualificasse a depressão, o problema que ela tem, né? Tá vendo? Eu já te falei, você, pô, faz um esforcinho aí que você consegue. Você viu como o senhor estava alegre? Mas isso aqui é um dia incêndio de tristeza, né? Vamos lá, olha aqui que bonita essa aqui. Pense que poderia ser pior, sabe? Você podia estar desempregado, você podia estar separado. Mas sem dinheiro, não tem dinheiro. Aqui para essa pessoa. Ai. Pega aqui. Poderia ser pior, poderia ter caído. Aí, ó, aqui para essa pessoa, não existe nada pior no mundo do que o problema dela. Ela pode morar no lago, ter mansão, ter dinheiro para viajar a qualquer hora do dia, e o cara da favela lá, ele acha que é mais feliz que ele, sabe? Então não adianta dizer que poderia ser pior, porque o pior para ele aqui é o que ele está vivendo, né? Isso é coisa da sua cabeça. Aí o cara pensa, só eu que estou vendo isso, né? As outras pessoas não, né? É tipo, isso é coisa da sua cabeça, é como se a gente fosse desqualificando. Vamos lá, a última aqui, ó. Você é egoísta, só pensa em você. A gente imagina que o depressivo ele está voltado só para o sofrimento dele, não está nem aí. Eu também estou sofrendo, que eu estou cuidando de você todo dia. Estou aqui, mas você nem percebe meu esforço, né? Porque é como se ele não reconhecesse, como se não... Poxa, eu te chamo para sair, eu compro remédio, eu faço isso, eu faço tudo aqui para você, eu te acompanho no médico, e você não melhora. Tá? Você só preocupa com você, não está vendo o meu esforço, não está vendo que a gente está aqui fazendo o melhor para você, né? Muito comum com familiares, sabe? Chegar nesse grau de estresse, porque às vezes é estressante mesmo, né? Isso aqui eu tô te falando, a pessoa não fala por maldade, é tentando ajudar, sabe? É tentando ver se melhora a pessoa, não é porque aqui acaba gerando até um pouco de raiva mesmo, porque é um esforço constante. Mas a pessoa às vezes está num quadro tão grave que aí ela não dá reação. Como é que a gente vai fazer tratamento? Primeira coisa que eu falei para vocês, fazer um bom diagnóstico. Saber daquelas nuances lá, o que está acontecendo. E aí é um exame clínico, uma anamnese mesmo, de fazer o questionário histórico de vida da pessoa, ver os ambientes que ela está vivendo, ver se tem questões genéticas ou não, se já toma algum remédio, se já teve algum episódio depressivo anterior. É muito comum a pessoa ter outro, sabe? A pessoa que já teve um anterior tem predisposição para ter outro. Se já está atrapalhando a vida da pessoa, ela está deixando de fazer as coisas, ela está comprometendo o dia a dia, está comprometendo, o tratamento mais adequado imediato é medicamentoso, aliado a psicoterapias e essas outras coisas que a gente vai colocar aqui. Então aqui é preciso, porque a gente precisa levantar a pessoa. Essa pessoa aqui, às vezes ela quer fazer até uma terapia com o psicólogo, ela não tem disposição para ir no consultório. Às vezes até a pessoa quer levar ela não vai.
E aí tem essas controvérsias por causa das questões dos remédios, que as pessoas também não entendem muito como é que é. E assim, às vezes não quer colocar um químico, não quer colocar uma... Mas a pessoa fica patinando aqui, tá? Fica patinando porque uma terapia, ela numa depressão grave, ela vai demorar um pouco para funcionar. Aqui funciona mais rápido. Porque aqui a pessoa ainda está com as questões cognitivas mais ou menos razoáveis. Aqui já está bem alterada. Atenção, concentração, foco. Essa pessoa aqui, ela vai falar com a gente dentro do consultório, você parece estar falando meio com um robô. Sabe? É sem energia, é indisposta. Aí você fala assim, olha, vamos começar a fazer esse tipo de trabalho, vamos começar a academia? Você fala, vou, amanhã eu vou, sabe? Eu vou, faço, tá legal. Não, você tem razão, Antônio, tem que fazer isso mesmo, mas não faz. Então, infelizmente, a gente vai ter que fazer uma medicação aqui, né? Com essa avaliação e vendo o processo. Então, nesses dois casos aqui, dá pra gente trabalhar mais tranquilamente. Na moderada, às vezes, até você já entra com o remédio por uma questão de necessidade. Tá atrapalhando na vida da pessoa, né? É bom a gente entrar. Agora, tudo isso aqui, qual é o nosso problema? Você entra com remédio, ele vai levar de 4 a 6 semanas para fazer efeito. Depois você tem que ficar um período para ele, aí de 6 meses, aliás não, de 4 a 6 semanas para ele fazer efeito. De 3 a 4 meses, mesmo você ficando bom, ainda a gente está monitorando para ver se a pessoa ficou boa, se já começou a ter essas respostas. Teve as respostas, permaneceu, a gente vai segurar mais 6 meses a 1 ano. Para aí sim a gente falar talvez num processo de, entre aspas, de cura, né? Ou então de manejo já definitivo. Então esse processo aqui é lento, as pessoas não querem isso. Além de ser lento, é caro, né? Além de ser caro, tem outro aspecto. Todos esses remédios, geralmente eles começam com efeitos colaterais, sabe? Então, e fortes, isso mesmo. Às vezes vai diminuir a libido, vai diminuir a capacidade orgástica, enjoo. Muitos deles se depositam nas placas de gordura, a pessoa engorda, sabe? Então, o que a pessoa mais quer é se livrar disso. Então, é muito comum a pessoa desistir do tratamento, ela tirar o remédio, melhorou um pouquinho, ela sai, né? A maioria desses remédios aqui, eles não causam dependência, tá? Isso é uma percepção equivocada, mas eles têm que ter um processo de entrada, depois de retirada, de controle feito pelo médico. Você tira de uma vez, ele causa alguns efeitos também, né? Bom, terapia cognitivo-comportamental, você trabalha com redirecionamento de pensamentos. E essa aqui tem comprovado algumas técnicas específicas, porque aqui é uma terapia que ela é bem focal, tá, gente? Ela não é uma terapia existencialista, que vai buscar causas mais profundas, enquanto a pessoa estiver nesse quadro. A gente procura primeiro reverter o quadro para depois trabalhar essas causas mais lá de trás, né? Porque essa pessoa aqui, ela precisa trabalhar, ela precisa estar no dia a dia, ela precisa estar funcional. Então a gente vai trabalhar no primeiro momento para tentar reverter esses sintomas, com técnicas específicas. Depois a gente... Terapia cognitivo-comportamental. Depois é que você vamos lá para trás, saber o que aconteceu, como foi a sua história de vida, essas coisas, porque tem episódios recorrentes, né? Uma análise mais profunda, né? Então, comprova-se, estudos que tem de 3 a 4 meses já começa a fazer um efeito com a cognitivo-comportamental, principalmente aqui, tá? Nessas duas. Aqui realmente a gente vai ter que aliar esses dois trabalhos, psiquiátrico e psicológico, né? Mas principalmente aqui você já vê uma remissão de sintomas já de 3 a 4 meses bem acentuado, né? E aí o equívoco das pessoas é achar que a gente não trabalha as questões existenciais, psicodinâmicas, existencialistas, humanistas, que nesse momento pra gente pelo menos não é importante se não houver grande necessidade. O importante é tirar a pessoa do problema, ela começar a funcionar e depois a gente ir tratar ele mais profundo, né? Então, aí nós temos hoje aqui esses tratamentos que a gente considera como complementares, mas que também são fundamentais. Isso aqui hoje tem um movimento interessantíssimo, sabe? Bacana, muito bom mesmo. A psicologia na sua essência, que quando começou num caráter mais científico, a própria psiquiatria, quando se trata de terapias alternativas, outras terapias mais existencialistas, terapias assim, fora do contexto médico e científico, a psicologia, a psiquiatria, nos primeiros momentos, rechaçou muito, né? Sempre foi muito contrário. Mas o que está percebendo hoje? O quadro é complexo,
Se a gente falar que só os remédios vai resolver, nós estamos enganando, tá? Se a gente falar que só atividade física vai resolver, nós estamos enganando. Se a gente falar que só terapia cognitiva vai resolver, vai enganando, porque tem gente que não tem resposta. 30% das pessoas tratadas com remédio não dão resposta nenhuma, tá? Então a gente tem que entender bem esse quadro para a gente saber que hoje, inclusive, tem essas técnicas todas que elas auxiliam muito no tratamento. Algumas às vezes até se tornam mais importantes do que um remédio, do que uma terapia específica, né? Então hoje, graças ao nosso bom Deus, esses nossos profissionais já estão abrindo. Então você vê hoje psiquiatra indicando mindfulness, técnica de concentração, de meditação, relaxamento para trazer atenção, foco para aqui e agora, né? Indicando essas terapias como yoga, o próprio Tai Chi Chuan. Tem um psiquiatra muito renomado lá da USP, que ele é um psiquiatra renomado mesmo, que ele indica o Tai Chi Chuan, sabe? Ele até fala dos estudos no tratamento de ansiedade e depressão. Yoga também, tem muitos estudos hoje, muito mais na área do yoga, no tratamento de depressão, porque libera dopamina, né, Vitor? Vitor sabe mais que eu. Dopamina e serotonina. Então você vai vendo que hoje, cada vez mais a gente vai vendo, o ser humano ele é multifatorial, multicomplexo. Então não adianta dizer eu tenho a solução e é por aqui. A gente vai ter que fazer todo um quadro para entender o que se aplica e saber como usar. Cada vez mais a gente vai ampliando os quadros, aliás, vai ampliando a compreensão do quadro depressivo e vai ampliando também as possibilidades de tratamento, né? E tratamentos antigamente que eram totalmente aversos, hoje já tem abertura e já tem algumas comprovações. Antigamente, se você falar em oração para curar transtornos mentais, era um negócio, mas hoje você já percebe, tem pesquisas com relação a isso. Pessoa que ora constantemente, que tem um contato com Deus, tem mais possibilidade e às vezes até aderem mais aos tratamentos. Então é uma coisa ampla, complexa hoje, que cada vez mais a gente vai agregando, que vai permitindo compreender esse transtorno, que ele é místico, tem mais de 2000 anos, que a gente não conseguiu ainda pegar ele assim e dizer, olha, é aqui, a gente vai trabalhar e vamos mudar totalmente esse transtorno para tratar, né? Eletroconvulsoterapia, já ouviram falar? Não? Também uma das possibilidades, exatamente, são estímulos no cérebro, exatamente nessas áreas neuronais, para poder estimular. Na verdade, eles dão uma convulsão no cérebro, é como se fosse um choque da epilepsia. Só que isso aqui é controlado dentro de um consultório, autorizado pela Anvisa e tudo, e tem se mostrado muito eficaz no tratamento da depressão grave, no tratamento quando a pessoa já está com tendências suicidas mesmo, transtorno bipolar, quando a pessoa já está bem crônica, acentuado, esquizofrenia, quando está tendo alucinações, delírios muito grandes, que às vezes no delírio a pessoa pode matar outra pessoa. Nesses casos extremamente graves, tem se mostrado como uma possibilidade, tá? Aqui é preparado, a pessoa ela toma, ela vai na clínica, marca o dia, ela toma um relaxante muscular, tem uma anestesia de curta duração, que é geral, que é exatamente para ela não sofrer. É como se fosse uma convulsão epiléptica. Só que como ela está com os relaxantes muscular e a anestesia, ela não vai ter aquelas reações, né? Então não vai ter aquele negócio de ficar lá tremendo. Anestesia geral? Anestesia geral, só que é de curta duração. Dura 5 minutos, mais ou menos. Uma sessão disso aqui dura, sabe quanto tempo? 1 minuto. Quanto? 1 minuto. É de 30 segundos a 1 minuto, eles botam os eletrodos aqui, ele fica disparando um choquinho que vão agir lá no cérebro, sabe? Aí ele fica. Aí, depois de 1 minuto, parou a sessão e tudo, volta, em 5 minutos a pessoa volta. Sem dor, sem nada, mas o que diz que tem um efeito colateral muito grande, que tem notado, é a questão de perda de memória. Principalmente memória recente. A pessoa não lembrar de coisas bem recentes, né? Mas o que acontece? Quando a gente está falando disso aqui, tem que saber o que é. Se a pessoa está com tendência suicida, está quase se matando, a gente está vendo que ela já tentou 2 vezes, né? É aquele negócio, é questão de custo-benefício, né? E caro, é de 1.000 a 2.500 cada sessão. Mas então é isso. Bom, daqui acho que terminamos, viu, gente? Tá, gente, ó, obrigado aí pela atenção, tá? Valeu, qualquer dúvida a gente tá aí.